Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização, e hoje vamos ficar com a primeira parte de um vídeo dedicado à história da arte, acerca da arte monástica. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara, hoje é segunda-feira, dia de atualização no nosso canal e hoje vamos voltar a um tema que eu gosto muito, que é a história da arte. No nosso canal, quando vocês entram, tem várias listas por temas, temos a lista dos pintores mais famosos, a lista de análise das obras de arte e também temos uma lista que se chama História da Arte e é exatamente isso que nós vamos atualizar hoje, a história da arte. Na última vez que falámos de história da arte, falámos acerca de uma época fascinante da história da arte, que é o paleocristã, não é? A arte paleocristã. Fizemos uns vídeos acerca da arte em si e também do seu simbolismo. Hoje vamos passar por uma próxima fase, que vem logo a seguir à arte paleocristã, que é quando o Império Romano cai, a Europa está um caos, está a ser invadida por povos bárbaros vindos do norte da Europa. O que é que acontece na Europa e o que é que acontece na arte, não é? Porque aquela arte dos romanos acabou com o Império. No último vídeo falámos da arte paleocristã, que era uma arte da igreja, uma arte tumular, onde se sepultavam os corpos, portanto são artes de um nível diferente. Então o que é que aconteceu? E é isso que nós vamos aprender hoje. Hoje vamos falar acerca da arte monástica. A arte monástica vem depois da paleocristã e vem um bocadinho antes daquilo que depois ela vai influenciar muito, que é a arte românica e a arte bizantina. E a arte monástica é uma arte europeia, mais do Ocidente, porque no Oriente temos a arte bizantina, não é? E vocês têm que perceber uma coisa no nível de história da arte, é que o movimento não acaba num dia e começa outro. Não, às vezes há períodos de transição e às vezes há mais que um movimento a decorrer ao mesmo tempo. No mesmo período de tempo podemos ter movimentos artísticos diferentes. Portanto, o final não é bem o final, eu acho que todo o processo da arte monástica está a decorrer ao mesmo tempo que está a nascer a arte bizantina. Portanto, isto está tudo a acontecer na Europa ao mesmo tempo e nós vamos hoje falar um bocadinho da história da Europa nesta época, do que é que estava a acontecer, para depois falarmos mais calmamente, já com o enquadramento histórico, então, do que é que estava a passar na arte. Então, o que é que estava a passar na Europa? Ora bem, o Império Romano está dividido. Vocês lembram-se, Constantino, que foi o primeiro imperador cristão, lá atrás no Édipo de Milão, disse que, ok, a capital vai sair de Roma e vou levar a capital do Império Romano para uma cidade que se chama Bizâncio. Bizâncio era uma cidade grega, numa colónia grega. Ao fazer isto, ele chegou lá, gostou muito da cidade e pôs-lhe outro nome, Constantinopla. E é aí que é a sede do Império Romano, em que tem um imperador cristão, em Constantinopla. Mais tarde, também em Constantinopla, já outro imperador, o Teodósio, decide dividir o Império Romano em duas partes. Ele tem 2 filhos e então quer 2 capitais para o Império Romano, uma para cada filho gerir. A capital do Império Romano do Oriente, que fica lá em Constantinopla, a antiga Bizâncio, e a capital do Império Romano do Ocidente, que fica onde? Em Roma. Portanto, aqui o Império Romano parte-se em 2. E não é só a nível político e estratégico, é também a nível da língua, porque na parte do Império do Oriente, cuja sede é em Bizâncio, que era uma antiga cidade-colónia de grego, da Grécia, fala-se grego. Portanto, as coisas são assim todas. Então, a parte oriental fala grego, a parte ocidental fala latim. Há realmente aqui uma fissura. Na parte oriental, as coisas correm muito bem. O Império Romano do Oriente passa mais tarde a ser conhecido como Império Bizantino, um grande império da história, e também conhecemos a origem, não é, em Bizâncio, de outro período artístico muito famoso, que é a arte bizantina. E no Ocidente, o que é que se passa? Ora, não se passa nada de bem. Porquê? Porque o Império Romano está a ser pressionado todos os dias pelos povos do norte da Europa, que são chamados de bárbaros pelos romanos, que achavam que as pessoas não sabiam ler nem escrever, eram assim um bocadinho básicas e eram todas umas bárbaras. Na verdade, estes bárbaros invadiram a Europa e continuavam a chegar de vários sítios diferentes do norte da Europa, tribos diferentes que tinham uma coisa em comum. Não sabiam ler nem escrever e também tinham em comum andar a avançar pela Europa dentro e acabaram por se estabelecer em terras que eram antigamente administradas pelo Império Romano, passaram a ficar nas mãos destes povos bárbaros. Há vários exemplos. Vamos ver um mapa e eu vou-vos explicar mais ou menos as movimentações que se deram aqui. Ora, há então que ver que
Depois da duplicação em 395 das capitais do Império, as coisas vão de mal a pior. Em 409 é uma data importantíssima. Em 409, os visigodos, que é um povo que nós, na Península Ibérica, conhecemos muito bem, os visigodos entraram pela Europa, os visigodos entram em Roma, saqueiam a cidade, pegam fogo e Roma cai. Reza a lenda que um santo que se chama São Jerónimo estava por ali a traduzir o Novo Testamento do grego para latim, cá está, porque as coisas eram escritas em grego. Ele estava lá a trabalhar e conta-lhe, Roma caiu. E conta a lenda que ele disse a seguinte frase: se até Roma acaba, o que é eterno neste mundo? Pois é, foi um choque, porque era uma civilização avançadíssima, não é? Uma civilização organizada e poderosíssima, o Império Romano, não é? E caiu. Roma já era. Povos bárbaros entram pela Europa e vamos então ver agora o mapa com estas movimentações todas. Os povos germânicos, os godos, vão ocupando a Europa Ocidental. Ora, vamos ver. Os visigodos ocupam a Península Ibérica. Pois, isto nós já sabemos. Os francos ocupam a Gália. Por isso é que a Gália passou a ser chamada do Reino dos Francos, França. Os alemandos ocupam a Alemanha. Os ângulos ocupam a Bretanha. Os vândalos passam pela Península Ibérica e vão direitinhos fixar-se no norte da África, que nesta altura também era território romano. Ok? Portanto, o Império está a ser completamente desconstruído. Os lombardos ocupam o norte da Itália, que ainda é hoje conhecida como Lombardia, não é? E os érulos ocupam a Itália. E são os érulos que no século V, em 476, o chefe dos érulos mata o último imperador romano do Ocidente. E conta a lenda que ele, depois de o matar, pegou nas insígnias romanas e as mandou para Bizâncio. Foi o fim do Império Romano. No caos desta Europa, que está a ser invadida, que está a ser ocupada por povos diferentes, que vêm de diferentes zonas, têm diferentes nomes, diferentes hábitos, diferentes culturas, a maior parte são nómadas, são guerreiros, não se podemos esquecer dos vikings que andavam ali na costa a atacar as costas. No meio de tudo isto, o que é que aconteceu à Europa? Houve uma instituição romana que foi a única que ficou presente. Estou a falar da Igreja Cristã, que é uma igreja que vai proteger a cultura clássica, aqueles ensinamentos da beleza clássica e de toda aquela hierarquia romana. Aliás, os romanos eram um povo muito organizado, muito hierárquico, e a Igreja é exatamente assim também. Aquela estrutura hierárquica da Igreja é algo de muito romano. E são eles que vão proteger outra coisa que é essencial no culto do cristão: o livro. A Igreja cristã é a Igreja do livro. Aliás, na própria Bíblia está escrito que Jesus Cristo debatia de forma as suas teses, não é? Com outros sábios. Portanto, ele lia, a palavra tem um dom muito forte. Não é por acaso que muitas das ilustrações que nós temos de Jesus Cristo, da época bizantina e até mais tarde, são sempre Cristo com o quê? Com um livro na mão. O livro é muito importante na tradição cristã. E é o livro que é protegido. A palavra, a leitura, é protegida pela Igreja. A Igreja tem agora uma grande tarefa pela frente, que é o quê? Cristianizar estes povos todos. Portanto, o Império caiu, já não se fala a mesma língua, que é o latim em todo lado, agora estes povos trouxeram línguas diferentes, não sabem ler, não sabem escrever, portanto a Igreja agora tem que ir ao encontro das populações. O que se passa é que a Igreja sofre dois movimentos completamente diferentes nesta época, no século V. Um primeiro movimento, que é este movimento de ir ao encontro destes povos e cristianizá-los, ensiná-los, não é? A palavra de Cristo. O que era muito difícil, eles não sabiam ler nem escrever e falavam outras línguas. E exigia um grande sacrifício por parte dos crentes, mas eles fizeram, espalharam-se pela Europa, não é? Levaram as igrejas até às pessoas. Outro movimento que surgiu desta época é um movimento oposto, em muitos sentidos, que é o movimento de dentro da Igreja para dentro da Igreja. O que é que aconteceu?
muitos monges acharam que se deviam retirar para o interior da própria igreja. Em vez de ir de encontro às populações, eles retiraram-se da vida pública para dentro da igreja. E é assim que nascem os mosteiros. Uma curiosidade, o primeiro mosteiro nasceu no deserto do Egito. O deserto do Egito, em 350, portanto no século IV, foi o Santo Antão que resolveu criar um mosteiro no deserto. O Santo Antão era um amante dos prazeres da vida, que decidiu renunciar a isso e enfrentar uma vida de trabalho, de oração, de pobreza, de castidade. É muito interessante, essa é uma parte, é muito interessante isto, porque havia duas formas de ser santo na igreja nesta época. Uma delas era através do martírio, não é? Através de dar a sua vida pela fé, que aconteceu infelizmente muitas vezes com estes povos bárbaros. Muitas vezes matavam, escravizavam os monges, não estavam interessados na mensagem. E outra forma de se chegar a santo era renunciar àquilo que mais se gostava, porque não faz sentido uma pessoa que já tem um apelo para a vida solitária, de escolher uma vida solitária para honrar a sua fé. Não faz sentido porque não existe sacrifício. Então, conta-se que o Santo Antão, que era um homem que adorava os prazeres da vida, renunciou. Portanto, este sacrifício é que faz com que valha a pena, não é? Oferecer este sacrifício a Cristo, senão não vale a pena. Os mosteiros eram muito isto. Era um espaço de trabalho, de oração, de regras, de castidade. Portanto, havia muitos votos, até o voto de pobreza, o voto de silêncio. Portanto, os monges retiravam-se. E o que é que eles faziam lá dentro? Eles adoravam a sua fé e também produziam arte. A arte monástica por excelência, que é uma base da igreja, que é o livro. Ok? Então, quando falamos de arte monástica, estamos a falar do quê? Estamos a falar daquela que é chamada a arte menor, não por ser menor em termos de qualidade, não. Menor em termos de tamanho, que são os livros, que são objetos portáteis, não são uma estátua, uma esfinge egípcia, não é? Não são uma estátua do David com 5 metros, não nada disso. São coisas pequeninas, é um livro. E os livros eram peças preciosas, eram copiadas pelos monges e decoradas pelos monges. Outra característica da arte que nasceu então nestes mosteiros, não é? Eu até vos posso dizer que o primeiro mosteiro da Europa Ocidental foi fundado por São Bento em 529, no Monte Casino. Ora, o São Bento, ao fundar este mosteiro, deu início àquele que se chamava a Ordem Benedita. Os Beneditos, porque ele era São Bento. Ok? Então, esta ordem foi a ordem que espalhou-se por toda a Europa, construiu mosteiros, não é? E são os grandes responsáveis por este tipo de arte. Uma das maiores características da arte monástica é que é uma arte feita pelos monges para os monges. Ao contrário daquela arte que, como os gregos tinham, que eram estátuas para toda a gente ver, não é? Dos seus heróis olímpicos, ou como os romanos que tinham retratos, tinham estátuas do imperador, o retrato do imperador para toda a gente apreciar, não. Aqui a arte monástica é uma arte de monges para monges. Os objetos criados pela arte monástica são para ser vistos apenas pelos olhos de Deus e não para as massas. Não era sequer para educar os povos bárbaros, não. Eram apenas para os olhos de Deus. Portanto, é um tipo de arte minuciosa, de paciência, feita fechada em mosteiros por monges, não é? Que se fechavam em silêncio, que oravam, que trabalhavam, que adoravam. É uma arte completamente diferente da arte grandiosa da época clássica. E é uma arte que mais tarde vai inspirar muitíssimo a arte românica e a arte bizantina. E pronto, fizemos aqui um enquadramento rápido do que é que estava a passar na Europa nestes dias. No próximo vídeo vamos então falar acerca das iluminuras, de como é que elas se fazem, do que é isto, como é que se chamam os monges que faziam os livros, ok? Mas isso vai ser só na próxima segunda-feira. Até lá, não se esqueçam de fazer gosto dos nossos vídeos, nos partilharem e de subscreverem. Se querem ajudar o nosso canal, façam subscrever e cliquem aí no sininho ao lado do botãozinho de subscrever para serem alertados sempre que entrar vídeo no canal. Todas as segundas-feiras temos uma atualização, religiosamente, às segundas-feiras entra vídeo novo no Criarte, mas volta e meia, como miminho, para os nossos subscritores, também entra assim um vídeo de surpresa. Por hoje é tudo, nós voltamos na próxima semana com a segunda parte da arte monástica, onde vamos falar das iluminuras. Até lá, fiquem bem, eu sou a Sara, tchau!